Esta campanha, portanto, insere-se numa parte, ou debruça-se sobre uma área que para nós é muito importante, que é a questão da literacia e da capacitação. Eu diria não só do doente, daquele que já está doente, mas da população em geral, porque a doença é algo, todos nós passamos ao longo da vida episódios de saúde, de doença, e é importante que saibamos fazer a gestão de todo o nosso processo no que respeita quer à doença, quer à própria saúde. E, portanto, esta campanha visa fundamentalmente chegar àqueles que já sofrem desta patologia, no sentido de promover um maior conhecimento daquilo que é a realidade do tratamento do cancro de pulmão hoje em dia e também chamar um bocadinho as pessoas à ação, porque o doente com cancro do pulmão é tradicionalmente um doente muito pouco ativo. Isto podemos falar adiante, se assim o entenderem, o que é sobre os motivos que geram isso. E sendo um doente pouco ativo, muitas vezes tem uma postura de pouco participativa ao longo do processo. E é importante que haja um conhecimento, haja uma partilha do doente, nomeadamente com toda a equipa médica que o acompanha, e é tempo também de os nossos doentes terem alguma esperança, porque quando falamos em cancro de pulmão, muito se tem evoluído nos últimos anos. Em Portugal, tal como no mundo, o cancro do pulmão é a doença oncológica com maior mortalidade. Eu diria que em média são diagnosticados 14 novos casos por dia e morrem 11 pessoas. Temos, portanto, isto leva-nos a uma situação que temos cerca de 5.400 novos diagnósticos ano, e as mortes ultrapassam os 4.700 pessoas. Portanto, é preciso fazer alguma coisa e em todo este processo, desde logo, há aqui uma questão super importante, que é a questão do diagnóstico, a fase em que esse diagnóstico ocorre. Mas, obviamente, que há toda a jornada do doente e há todo um percurso sobre o qual importa falar, e que é um bocadinho o objetivo desta campanha. A campanha foi pensada e avaliada, tendo como objetivo promover uma literacia relativamente a uma doença em que, para grande parte da população, ainda está associada a uma sentença, eu diria quase uma sentença de morte. Porque, portanto, e isso de facto não é bem assim, felizmente, e acho que é preciso chegar à população a ideia de que hoje há outras opções de tratamento, há várias opções de tratamento, e sobretudo também passar uma ideia muito importante, que é nós que estamos no caminho da medicina personalizada, individualizada, portanto cada cancro tem o seu perfil específico e portanto as pessoas não devem pensar quando têm um diagnóstico, seja do que for, e neste caso de um cancro do pulmão, que o seu trajeto vai ser exatamente igual a de outra pessoa qualquer que conhecem que também teve ou está numa situação de ter um cancro de pulmão. Importa perceber que cada cancro tem o seu perfil próprio, a própria condição geral do hospedeiro vai influenciar a evolução e, portanto, há que pensar na individualidade de cada situação e não tomar o universo como sendo, enfim, não generalizar. Eu acho que falar na doença na primeira pessoa e sobretudo quando esses doentes conseguem falar, portanto, numa visão, eu diria, holística daquilo que é o processo da doença e não tanto no detalhe do que são algumas particularidades, enfim, que às vezes vemos em alguns testemunhos em que ficam muito reduzidos porque acabam por estar muito limitados a determinados detalhes. Eu acho que esse depoimento na primeira pessoa é a melhor forma de comunicação entre pares.
No cancro do pulmão, deixe-me que lhe diga que é para nós um grande prazer perceber que já conseguimos fazer campanhas em Portugal com doentes reais, porque se recuarmos no tempo, com certeza sabe que era extremamente difícil obter-se um testemunho de qualquer pessoa com cancro de pulmão, por vários e N fatores, desde logo um que eu já referi no início da nossa conversa, que é o facto da doença ser feita numa fase muito avançada, e também por uma outra questão, é porque existe um estigma ligado a esta doença. Esta doença é maioritariamente causada ou ligada ao tabagismo, e como tal não estamos de forma nenhuma a desvalorizar essa causa, muito pelo contrário, achamos que todo o caminho no cancro de pulmão se faz pela prevenção, mas não podemos deixar de fazer salientar que há uma pequena parte, ainda pequena, de doentes que inclusivamente nunca fumou. Pode ter sido até fumador passivo, mas não ativo, ou inclusivamente até nem ter sido, porque há a possibilidade de surgirem não fumadores. Isto é importante desmistificar-se porque para aqueles que não são fumadores há um bocadinho a ideia de que isto é uma doença que para eles não se coloca no campo das hipóteses. E é bom que se perceba que, enfim, ninguém tem uma garantia 100% de que está, de que não irá ter nunca ao longo da sua vida um cancro de pulmão. Aquilo que eu gostaria de partilhar é, mais uma vez, renovar essa mensagem de esperança, porque é importante o avanço que tem ocorrido nos últimos anos e portanto, uma mensagem de que os doentes se mantenham participativos, tentem perceber com a sua equipa médica aquilo que é o seu percurso, aquilo que é o seu diagnóstico, o que é o seu tratamento, portanto, que haja um acompanhamento correto do doente, muitas vezes um acompanhamento que não é só o tratamento específico, é um tratamento do ponto de vista holístico, mas sobretudo gostaria também de deixar uma mensagem para a população em geral, e que tem a ver com a questão do cancro do pulmão, que todos nós temos que fazer algo para mudar esta realidade, para que esta doença não continue a ter uma mortalidade tão elevada. Nesta fase ainda, a questão do diagnóstico precoce está muito na esfera individual, isto porquê? Porque cabe a cada um de nós valorizar mais ou menos os sintomas que tem, e o que acontece é que muitas vezes os sintomas no cancro do pulmão, até porque são leves muitas vezes, ou então inespecíficos, ou seja, comuns a outras doenças, ou ainda numa outra perspectiva, também muitas vezes naqueles em que aparecem com mais evidência, muito semelhantes a sintomas pré-existentes por serem fumadores, no caso dos fumadores, muitas vezes os sintomas portanto, são desvalorizados e as pessoas não fazem o seu diagnóstico, não procuram ajuda a tempo. O que com certeza depois se traduz num pior prognóstico, quanto mais avançado estiver a doença na fase em que é detectada. Claro que esta situação é uma situação que nós, pulmonal, também estamos a tentar trabalhar, nomeadamente com um documento que resulta de um trabalho conjunto com um grupo de especialistas da saúde e do cancro do pulmão em particular, no sentido de se implementar um piloto em Portugal, um projeto piloto de rastreio do cancro de pulmão. Nós não temos ainda um rastreio a nível nacional, um rastreio, quando falo num rastreio, falo num rastreio populacional, não estou a falar num rastreio individual, quando é entendido pela equipa médica fazê-lo. Estamos a falar num rastreio populacional. E isso é algo que nós temos que procurar que venha a ocorrer com alguma celeridade, sendo que a maioria dos países desenvolvidos já têm programas
nacionais ou programas piloto, e de facto este tema tem sido estudado ao longo dos últimos anos, vários anos mesmo, havendo estudos atrás de estudos que vêm dando conclusões que apontam para efetividade deste rastreio, mas os resultados dos últimos estudos, nomeadamente apresentados no final de 2020 e 2021, de facto denotam a efetividade do rastreio, e falamos aqui em poupar vidas e poupar sofrimento.